Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz. Essa paz que excede todo entendimento humano possa estar chegando na tua vida, na tua casa, na tua família. Estamos chegando hoje no terceiro dia, 3 dias já, né? Terceiro dia do propósito, de 21 dias de oração, de jejum e de leitura do livro de Neemias e de Esté. Então nós estamos hoje no terceiro dia. Eu estou chegando nesse momento para trazer o resumo, como eu sempre faço todos os dias. Hoje eu quero trazer o resumo dos 3 capítulos. Nós começamos no capítulo 1, capítulo 2, e hoje nós vamos fazer uma junção de 3 capítulos, que é o capítulo de número 3, 4, 5 e o capítulo 6. Uma junção de 4 capítulos, porque o capítulo 3, ele começa a contar os ataques, os levantes do inimigo para tentar neutralizar a obra de Deus, a qual Neemias estava fazendo. Eu quero ler, no capítulo 6 de Neemias. Eu quero ler do versículo de número 1 ao versículo de número 3. Está escrito assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado os muros e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, congregamo-nos nós juntamente na aldeia, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Versículo 3. E enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Muito bem, como eu falei que eu vou fazer uma junção dos 4 capítulos, porque o capítulo 3 e o capítulo de número 4, capítulo 5 e o 6 é uma junção, né? Então a gente vai ver que no capítulo de número 3 de Neemias, algo interessante, capítulo de número 3, nós vamos ver que os que trabalharam na obra, aqueles que vieram, quando Neemias ele regressou, ele veio para Jerusalém, da cidade de Suzã, que era a capital de inverno do Império da Mídia e da Pérsia. Neemias, nós sabemos que era copeiro do rei Artaxerxes, e Neemias ele vem para Jerusalém com autorização do rei Artaxerxes, com carta, com legalidade, com todo preparo para poder iniciar a obra. No meio do caminho, nós vamos ver que Neemias ele chega na cidade de Jerusalém, e o texto diz que Neemias ele não revelou nada. O primeiro dia que Neemias chegou, ele ficou à noite só observando, só com estratégia na mente. Isso aqui é muito importante, porque existem situações que nós não podemos falar, não podemos revelar, só na mente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz na sua primeira carta, 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 16, que ele diz: quem é um homem que possa instruir a Deus? Mas nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo também, escrevendo em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. É por isso que é muito relevante e importante a gente ter uma mente brilhante, a gente deixar que Deus conduz a nossa mente. Existem pessoas que essa carcaça, esse corpo é conduzido pelo coração, é o contrário. Jeremias, capítulo de número 17, versículo 10, diz que enganoso é o coração. Nem tudo que a gente está sentindo vai de acordo com a palavra. Por isso que é a mente. Começa aqui, ó. Tudo é controlado pela nossa mente. Você tem a cabeça para controlar todo o corpo, não é o teu coração. O teu coração é enganoso. Muitas das vezes o seu coração vai ir contra,
mas a palavra está dizendo, você fica com a palavra. Então, Neemias, ele é estrategista, ele fica observando, andando, olhando a estratégia para poder começar a obra. E no capítulo de número 4, nós vamos ver também que começa a se levantar os inimigos, porque a cidade já estava com o templo edificado, e agora Neemias vai iniciar os muros e reiniciou, né, a construção do muro, e alguém vai se levantar contra a obra do Senhor. Algo interessante e de suma importância no capítulo 6, no versículo de número 1, que diz assim: sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobia e Gesem. Aqui que eu quero começar, esses três camaradas, esses três indivíduos, e por que não chamar de três elementos? Humilhantes também, podemos falar também desta maneira. Então, quem eram esses três? Sambalate, Tobias e Gesem. Vou explicar aqui. Quando Israel, Reino do Norte, foi para o cativeiro da Síria, eles ficaram por lá, não voltaram. E lá eles adquiriram famílias lá, casaram com o povo de lá, e se tornou um povo misto, um povo mestiço, que foram chamados de samaritano. Por isso que os judeus natos, os judeus de Jerusalém, não se combinava com o samaritano, tinha aquela rincha. E Jesus veio para quebrar o protocolo, lá em João, capítulo de número 4, Jesus quebra o protocolo, conversa com a mulher samaritana, e ali a mulher samaritana se converte e foi a primeira missionária ali pregando. Aí nós vamos ver que esses três camaradas são descendentes samaritanos: Sambalate, Tobia e Gesem. Sambalate era um cara influente, um cara muito conhecido naquela época. Quando Sambalate percebeu que Neemias botou a mão no arado, lembra de Lucas capítulo 9, versículo 52? Ou melhor, Lucas capítulo 9, versículo 62, onde Jesus diz assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino do céu. Então guarda isso e grava isso. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino do céu. Então, quando Sambalate, Tobias e Gesem percebe que Neemias começa a edificar um muro, a obra começa a ser levantada, a obra começa a crescer, aí viu que Neemias terminou os muros, ainda que ainda não tinha colocado portões ali, as portas do muro, ele teve uma estratégia. Satanás sempre vai ter estratégia para poder tentar nos parar, porque ele é estrategista. Grava isso, Satanás, ele é estrategista. Por isso que Paulo, ele fala isso lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, que ele transfigura em anjo de luz. Ele tem a capacidade até mesmo de se apresentar para a gente, parecendo um anjo de luz, mas não é. É Satanás. Por isso que tem que ter o discernimento. Mais uma vez eu vou dizer que tudo começa aqui. A nossa mente, o nosso psique precisa estar focado. Então, qual é a estratégia de Sambalate e Tobias e Gesem? Vamos infiltrar no meio do povo de Deus, no meio de Neemias, e vamos fazer com que nós somos igual a eles. Vamos fazer com que nós estamos junto com ele. Né? Lembra lá de Josué também? Os gibeonitas que falaram para Josué que era um povo numa cidade distante, muito longe. E Josué não consultou a Deus. Josué recebeu ele, depois foram ver que era um povo perto. Eles se entraram no meio, se infiltraram, dizendo, mentiram. Então, por isso que é importante orarmos a Deus. Até nossas alianças que vamos fazer, nós precisamos saber com quem nós estamos aliançando. Lembra também de Acabe e Josafá? Josafá quase perdeu a sua vida. Por quê? Porque fez aliança com pessoas erradas. A aliança que Josafá fez com Acabe. Acabe era ímpio, marido de Jezabel. Aí Josafá faz aliança com Acabe, vai para uma guerra e quase que Josafá morre. Só não morreu pela misericórdia de Deus, porque ele clamou a Deus
E Deus deu o livramento. Então,